Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Anderson, professor Anderson, e iremos fazer a leitura diária da lição de número 2. Nós estamos estudando a revista dos adultos da CPAD, o quarto trimestre de 2024, revista que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista dessas lições é o pastor Elinaldo Renovato. E hoje nós iremos meditar nas leituras diárias da lição de número 2, que tem por título As Promessas de Deus para Israel. Esta lição será ministrada no dia 13 de outubro de 2024. E nós estaremos hoje fazendo a leitura diária de segunda, hoje, dia 7 de outubro de 2024. O título da leitura diária de hoje é Abraão creu e foi abençoado pelo Senhor. O texto está em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, que diz assim: E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Está na Almeida Revista e Corrigida, né? A versão Almeida Revista e Corrigida. Sobre isso, nós vemos no capítulo 12 de Gênesis o início da história de Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz algumas promessas. Então, em Gênesis 12, versículo 1, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguns anos se passaram entre as promessas feitas em Gênesis 12 e o episódio de Gênesis 15. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, já tinha passado por Canaã, já tinha descido para o Egito por causa da fome que havia em Canaã. Depois ele volta para Canaã, resgata Ló dos reis que invadiram Sodoma e Gomorra, e o tempo se passou. Abraão, então, ele agora, já depois de muitos anos, ele ainda não tinha um vislumbre do cumprimento das promessas que Deus lhe havia feito no capítulo 12 de Gênesis. Afinal de contas, ele não tinha um filho, ele não tinha uma prole. Então, como que ele seria pai de uma grande nação ou de multidões se ele ainda não tinha filhos, né? Então, havia aí um dilema que estava presente no coração e no pensamento de Abraão. Mas no capítulo 15, o Senhor aparece a Abraão. O versículo 1 diz que Abraão tem uma visão de Deus, né? Uma visão. E Deus então reafirma as suas promessas. Todas as promessas que havia feito em Gênesis 12, Deus reafirma essas promessas. E Deus ainda diz para Abraão que as promessas se cumpririam através dele e de sua esposa Sara. Então Deus lhe daria um filho, e deste filho é que Deus iria cumprir as promessas que ele fez, as promessas que ele prometeu há alguns anos atrás. E o versículo 6 então diz: E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Nós vemos neste versículo que aparecem pela primeira vez 3 palavras: creu, imputado e justiça. Essas palavras, elas fazem parte do contexto da fé salvadora. Nós podemos fazer um paralelo aqui com o processo da salvação, pois no momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, isto nos é imputado, a justiça nos é imputada, e dessa forma nós passamos a ser pontualmente justos diante de Deus através de Cristo, estando em Cristo, né? Que é o tema que Paulo trata em Romanos sobre a justificação pela fé. Romanos 5, versículo 1 diz que justificados, pois, em Cristo, nós temos paz com Deus. Então, é a primeira vez que aparece essas 3 palavras no contexto bíblico: creu, imputado e justiça. A palavra creu, de acordo com o dicionário de Strong, significa apoiar ou ser fiel.
ela carrega a ideia de confiança, de certeza, sendo uma das bases da relação entre Deus e o seu povo. É com base na fidelidade de Deus, na confiabilidade da palavra de Deus, que Abraão se apoia, que Abraão confia, que Abraão descansa. Então Abraão se apoia naquela palavra que ele está recebendo, naquela promessa que ele está recebendo. Abraão, então, ele crê. E essa palavra crer significa apoiar-se naquela ideia, né? Apoiar-se naquela promessa, ser fiel àquela promessa. Abraão, então, agora, ele deixa de lado a ideia de pôr Eliezer como seu herdeiro, pôr o seu mordomo como seu herdeiro, e descansa na promessa de Deus, confiando que Deus lhe daria um filho. E essa fé, essa crença, esse descansar na promessa de Deus, lhe foi imputado como justiça, né? E isso lhe foi imputado. Imputado quer dizer que isso contou a favor de Abraão. O fato dele crer em Deus, crer na sua palavra, contou a favor do que Deus pensava sobre ele. Então, isso contou a favor de Abraão. Isso lhe foi imputado, isso lhe foi contado. A palavra nos leva a refletir sobre a importância de nossos pensamentos e ações diante de Deus e como ele as avalia. Então, Deus faz uma promessa a Abraão, Abraão se firma nessa promessa, acredita nessa promessa, e isso lhe é imputado, isso conta ao seu favor. E aí nós vamos ver que isso lhe foi imputado como justiça. Esta justiça significa que Abraão foi considerado justo diante de Deus, não por causa da sua riqueza, não por causa da sua grandeza, mas por causa da sua fé. Em Romanos, na nova versão transformadora, nós vemos que, pois assim diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e por isso foi considerado justo. Paulo diz lá em Romanos que Abraão creu em Deus e por isso ele foi considerado justo. Tá? Então, na leitura diária de hoje, nós vemos que Abraão, ele apoia-se nas promessas de Deus, ele descansa nas promessas de Deus, ele confia naquilo que está sendo dito por Deus, e isso então conta a seu favor, e ele então é declarado justo. Que Deus abençoe os irmãos, e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.